Não se preocupem quando as coisas saírem do controle de vocês, porque as coisas acontecem exatamente como elas têm que ser. Claro que a gente tem que trabalhar para isso, né? As coisas não caem do céu. Mas, assim, perder o controle das coisas não é tão ruim como foi comigo, né? Na verdade, tá sendo um sonho tudo que eu tô vivendo. Bem-vindos ao Blá Blá Blás, um podcast comigo, Paula Blas, para contar as histórias pessoais por trás de marcas, projetos e negócios que nos inspiram e que a gente admira tanto. Hoje eu vim toda colorida, já pedi pro pessoal da Daimler garantir o meu look, porque eu tô recebendo aqui a Eduarda de Leon, que é uma enfermeira por formação, né, Duda? Mas, na verdade, atua como designer. Então, Duda, seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, Paula. Muito feliz de estar aqui. Amei o seu convite. Te admiro desde o início que nós nos conhecemos, né? Então é isso. Meu nome é Eduarda, mais conhecida como Duda. E tô aqui. Muito legal, muito bom te receber. A gente que é parceira, né? Sem querer, muitas vezes, em tantos clientes, sem nem saber quando vê a gente se encontra, e outras vezes uma indicando a outra. Então, eu fico muito feliz, sabe que a admiração é recíproca. Antes da gente começar o nosso papo, Duda, eu quero agradecer, claro, aos nossos patrocinadores: Arezzo Pelotas, Yoshake, Oral Unique Pelotas e Grace Barra Pelotas. Afinal, são eles que tornam viável esse projeto para que eu consiga espalhar essas histórias pessoais, principalmente aqui da nossa região, para que mais pessoas, né, conheçam essas histórias. Então, registro aqui, como sempre, o meu muito obrigada. Mas agora eu quero saber dessa história, né, Duda? Tão criativa assim, como Tão que doida. foi? A história é criativa, tu és criativa. Como foi essa ida para a enfermagem e depois essa mudança tão brusca? Paula, hoje deve ser a milésima vez que eu conto essa história, né? Quando eu começo a contar, os mais próximos já ficam, lá vem a história, senta que lá vem a história, né? Porque é muito doido e todo mundo fica curioso, né? Mas como assim? O que é isso? O que houve? Então, vou te contar desde o princípio, tá? Eu sempre fui muito decidida com a minha carreira e eu sempre quis ser da área da saúde, tá? E tive muita dúvida na escolha, porque eu queria muito fazer medicina e eu estava decidida, queria ser médica. Porém, eu sempre falei que ia ser médica, enfim, fui crescendo e fui vendo a dificuldade que as pessoas passavam para entrar na medicina. Eu sou extremamente ansiosa, eu quero tudo para ontem. E eu pensei assim, meu Deus, não sei se eu tô preparada para esse percurso. Eu sou ansiosa, eu sou focada, mas eu quero as coisas acontecendo. Eu não me sentia preparada para todo o caminho de entrar numa medicina, que eu sei que não é fácil, né? Eu via as pessoas antes de mim percorrendo esse caminho, e então comecei a repensar nesse caso. E eu tenho uma Dinda maravilhosa, que ela é a minha Dinda Norlai, ela é enfermeira, ela é professora da Universidade Federal aqui de Pelotas. E quando eu comecei a me dar conta disso, assim, quando a medicina parou, porque eu era muito novinha quando eu ainda falava na medicina, tá? Quando eu comecei a me dar conta do caminho e do que a minha Dinda era, a enfermagem, o que era, eu me interessei muito na enfermagem. E aí, por muito tempo, eu fiquei falando, primeira opção medicina, segunda opção enfermagem. E as pessoas diziam assim, Duda, mas é muito diferente uma coisa da outra, tu tá confundindo, tu vai te frustrar. E aí eu dizia, não, mas eu não vou me frustrar, eu sei o que é ser médico, o que é a enfermagem, e eu vou ver. Aí tá, bom. Vamos ver. Aí foi chegando mais perto, aí entrei no ensino médio, isso era lá no fundamental, né? Entrei no ensino médio, e então pensei, vai ser medicina e enfermagem. Aí segui naquela ideia, né? Quando chegou no terceiro ano, eu tava super decidida que eu queria enfermagem. Já não queria mais a medicina, comecei a avaliar. Eu sabia que eu não iria entrar de primeira e eu queria sair do colégio ansiosa. Herdei da minha mãe, isso é uma. Tem que estar sempre correndo. E tem que ser tudo para ontem. Eu gosto, assim, de decidir e fazer. Não estava preparada para aquele caminho. Então, saí do colégio e entrei diretamente na enfermagem, tá? Passei pelo PAV, o Programa de Avaliação da Vida Escolar, né? Daqui do nosso município. E já tinha desistido da medicina, estava bem feliz com a enfermagem. Entrei, primeiro semestre, segundo semestre. Começou a dar aquela coisa, assim, será que é isso mesmo? Será que eu não tenho que parar pra medicina? Aí um dia cheguei e falei pra minha mãe, tava no final do segundo semestre, e falei assim, mãe,
lembro de sair do banho chorando e ela, quem tá chorando, guria? E eu falei, eu não sei se eu não tenho que fazer medicina, se é isso mesmo que eu quero. E ela falou, bom, Eduardo, se é medicina que tu quer, então para e vai estudar pra medicina, vai fazer, me deu apoio e tal. E aí o que eu faço, né? Eu falei, não, mãe, eu vou cursar o 3º semestre agora que eu vou entrar e vamos ver o que eu vou achar. Só que o 1º e o 2º semestre são os únicos que a gente tem na enfermagem um estágio muito básico. No 3º, já começou a ser, no 3º eu já tava atendendo na UBS, né, no famoso postinho, e no 4º semestre eu já fui pro hospital. Então, quando no 3º semestre eu já comecei a me encontrar, no 4º semestre eu não tive mais nenhuma dúvida que eu queria cursar enfermagem. Então, assim, aquilo virou realmente amor e eu fazia enfermagem por amor. Comecei a entender totalmente a diferença da medicina e da enfermagem e eu vi que a história que envolvia, eu estava gostando mais da enfermagem. Sim. E que a medicina me chamava a atenção mais por um lado certeiro do financeiro, vamos dizer assim, tá? E aí eu vi que eu tava feliz realmente na enfermagem, foi muito bom. Muito bom, assim, a minha trajetória eu fui extremamente envolvida na enfermagem, eu fiz pesquisa e extensão, eu me envolvi. E cada área que passava, eu dizia, não, agora era semestre de saúde da mulher. Não, eu vou ser especialista em saúde da mulher. Aí chegou, cada área que foi passando, eu fui, assim, eu tava realmente certa do meu futuro, eu não tinha dúvida nenhuma, assim, eu sempre fui eu sou uma pessoa muito controladora, é um defeito meu, eu quero sempre, assim, sabe, tá por dentro de tudo, da minha família, dos meus amigos, das pessoas mais próximas a mim, e então da minha vida eu preciso estar controlando. E isso foi um baita aprendizado, né, porque olha onde eu tô. Aí, tava muito feliz dentro da enfermagem, fiz tudo que eu podia, fui bastante dedicada, mas, como que eu vou explicar isso? Volta, né? Retrocede para os meus 12 anos. Eu tenho uma tia. A minha tia, ela é irmã da minha mãe mais nova. Minha mãe tem 5 irmãos, então são 6 filhos da minha avó. E essa minha tia, que é a Lara, ela tem 30 anos. Ou seja, a gente tem 6 anos de diferença, né? Eu tenho 24. E eu sempre fui, assim, eu passava semanas na casa da minha avó pra ficar perto da Lara. Era a irmã que eu não tinha, porque até meus 17 anos eu fui filha única. Então, a Lara era a irmã que eu não tinha, eu era tipo a filha dela. A Lara fazia tudo comigo, eu tava sempre junto, sempre, assim, era, né, a gente tem até uma tatuagem juntas, e que diz por toda a vida. E a Lara, ela começou a fazer design, aí que chega a minha história, então. A Lara, ela começou... Sempre as influências das tias, na verdade, né? Uma da loucura. Dinda e da tia. É verdade, viu? Daí, então, a Lara começou a fazer design. Na época, era comunicação visual no IFSU. E ela começou a fazer... Eu fiz um semestre, eu acho. Não acredito. É, mas eu sou antiga. Na época Como é que era? Cefet. Cefet. A Lara era do Cefet também. O IFSU mudou quando ela tava lá dentro. O Cefet. Daí, ela fez comunicação visual no Cefet. E eu tava sempre grudada, literalmente grudada com ela, onde ela ia. Ela adolescente, né? Eu tinha 11, 12, a Lara tava com 16, 17. Então, eu sempre grudada com ela. E ela, fazendo trabalho da faculdade, eu ali no computador. Tipo assim, sempre grudada, tá literalmente grudada. Ela ia pra aula, eu ficava esperando, a gente dormia junto, ela me levava pra fazer coisa com as amigas. Então, eu já me sentia uma adolescente com 11 anos, porque a Lara me incluía em tudo. E aí eu tinha, as amigas dela amavam, eles estavam, assim, hoje eu penso, como que aturavam aquela criança junto, sabe? Eu penso a mesma coisa, que a minha irmã é 5 anos mais velha, né? É a mesma coisa. Com 18 anos ela me levava pra fábrica de café, só que eu tinha 13. E eu penso, como que ela aguenta? A Lara me incluía em tudo. Gente, eu fui, a Lara me levou pra festa, eu com tipo 13, 14 anos. Sim. Aí... eu sempre ali vidrada. Só que daí chegava na hora que a Lara ia pra festa de verdade, né, com as amigas, e o que eu fazia? Me grudava no computador dela. E ficava reproduzindo tudo que ela fazia. Então, tipo assim, mexia nos programas dela, fazia absolutamente tudo que ela fazia, tá? Aí a minha avó tava lá na sala, ela e a minha avó moravam sozinhas, né, e aí eu tava sempre lá. E aí a minha avó ficava na sala, fazendo um tricôzinho, e aí eu dizia, vó, como é que vai ser o nome da tua loja? Aí a minha avó dizia, Tricô da Vó Célia. Eu ia lá e fazia um logotipo, Tricô da Vó Célia. E assim, comecei a desenvolver a habilidade no programa que ela mexia. Isso com quantos anos?
Tava com 11, 12 anos. Ah, tá. Ainda, Talvez bem jovenzinho, assim, bem bem pré-adolescente. bem novinha. E aí comecei a mexer. E aí nisso, o meu tio, irmão da Lara, irmão da minha mãe, ele fazia festas e eventos. E aí ele já 12, 13, já tava mexendo nos programas, ele pedia pra eu fazer propaganda pra ele. Eu fazia, comecei a fazer flyerzinho de festa, e assim foi. Então, como a Lara era o trabalho dela de fato e era a faculdade dela, ninguém queria pedir nada pra ela na família, porque é aquela coisa, tipo, eu não vou fazer, sabe? Então a família começou a pedir pra mim. As amigas da minha mãe começaram a pedir pra mim, e aí era um convite lá, um convite cá. Ah, meu filho vai fazer aniversário, Duda, tu faz um convite? Faço, adorava. Só que isso se perdurou por muitos anos. Então, assim, eu vou abrir não sei o que, Duda, faz pra mim? Faz. E eu sempre fazia. Mas assim, sem cobrar, sem nenhum recurso financeiro. Era Sim, era na boa, na amizade ali, super, tipo, adorava fazer, sentava e fazia, usava a minha criatividade. Uma pessoa, sempre fui extremamente criativa, sempre gostei de inventar coisa, de criar coisa, mas não pensava em ir pra esse lado, era focada na saúde, era o que eu queria, né? Então, fazendo a faculdade, volta pra faculdade, né? Durante o ensino médio, deixei isso meio de lado, assim, não fazia muita coisa. Só se alguém lembrava de mim, um convite de formatura, uma coisinha assim, eu até fazia. Quando eu precisava, trabalho de colégio, o meu sempre era o mais, sabe? O mais inventado. Porque, claro, tinha aquela habilidade, né? Adorava. Aí, tava lá no colégio, então deixei isso um pouco de lado, entrei na faculdade. Na faculdade, isso voltou bastante. Uma amiga muito querida, que tem uma marca linda, ela disse assim, ai amiga, comecei a costurar, a história dela é muito linda também, comecei a costurar e eu vou abrir uma marca. E eu quero que tu faça pra mim o logo, tu faz. O logo, né? Nem mal sabia o que era uma identidade visual, fui descobrindo o meu caminho, né? Sim. Então, vou fazer um logo. Eu falei, ai amiga, pode vir aqui em casa e eu vou te esperar. Aí foi aí que tudo começou. Eu sentei, ela sentou do meu lado. Imagina, né? Com ela do meu lado, eu fazendo o logo da marca que ela iria abrir. Nunca que um designer vai fazer isso, né? Com o cliente do lado, meu Deus. Hoje tu... Meu Deus, eu fujo disso. Aí ela sentou do meu lado. Tá, vamos fazer. Aí fiz. Aprovado ali de primeira, saiu com a marca pronta. Cliente boa. Escolheu o nome do meu lado, ela chegou com uma ideia, ajudei ela a mudar a ideia, ela mudou. Hoje a marca dela faz super sucesso, é o mesmo ainda que eu criei com ela do meu lado. Que bom, né? Ficou bonito. Qual é o nome? Pode falar. É a Nath da Linhava. A Linhava é uma marca de roupas aqui em Pelotas, fiz a Grund também. E aí, então, com isso, o Matheus, ele viu o resultado e viu eu fazendo aquilo com a Nath, né? A Nath desenvolvendo a marca dela. E o Matheus, meu namorado, começou assim, ai, tu tem que mostrar isso que tu faz. E eu, não, que vergonha, por que eu vou mostrar, né? Eu não tinha nenhuma intenção profissional com aquilo. Isso tu ainda tava na faculdade? Tava no início da faculdade ainda. A gente tinha uns 17, 18 anos, acho que 18 anos. 18 anos. Aí, por que eu vou mostrar, né? E as pessoas seguiam me pedindo, eu seguia fazendo, uma coisa lá que outra. E as minhas amigas também, tem 2 amigas, a Carol e a Bruna, e elas sempre, essas coisas que tu faz são muito bonitas, por que tu não mostra pras pessoas, tu não vende, não oferece, não cobra? Para de fazer essas coisas de graça, sempre levando puxão de orelha, né? E aí o Matheus faz, muito me incentivando, foi logo que eu comecei a namorar com ele, ele sempre me incentivando, isso é muito legal, meu Deus, ele achava o máximo que eu fazia. E aí Matheus hoje é meu sócio, né? Será? Não, vamos ver se a gente chega lá. É muito papo. Não, mas já tá aqui. A gente vai chegar. Aí, tá. Aí fiz, então, e aí fiz essa marca, ok, vamos lá. Aí foi passando o tempo ali na faculdade e eu comecei a fazer. Aí chegou um dia que eu falei, quer saber? Então eu vou fazer, Matheus. Tá incomodando pra eu fazer? Eu vou fazer. Mas assim, eu não vou inventar um nome, eu não gosto dessa coisa de criar um nome. Vai ser Duda. Duda e ponto. E ele, pode ser Duda. E eu, mas vou botar o quê? Duda, vai ser Duda Arte Digital. Tá. E ele falou, pode ser. Ele queria que eu fizesse o que fosse, mas queria que eu fizesse. Eu, então tá. Então é Duda Arte Digital. Ok. Gente, fez muito sucesso ali, foi... daí nisso a gente já tava no fim de 2018 para 2019...
Daí eu publiquei a minha o primeiro logo, né? A primeira identidade visual que eu tinha criado, que foi pra linha Ava. Foi o primeiro post, assim, lembro, né? Fiz um post e foi um sucesso. Já veio o primeiro cliente, segundo cliente. E nisso eu trabalhando sempre sozinha em casa, na casa da minha mãe. Ainda morava com a minha mãe, com meu pai, com a minha mana. E trabalhando ali no quarto, trabalhando em casa junto com a faculdade. Mas indo super bem, super tranquilo. Começou a dar volume. Começou a dar volume. Eu senti que aquilo já tava fazendo eu, às vezes, trabalhar um pouco na aula. Tava tirando um pouco a minha atenção da faculdade. Eu não conseguia me dedicar tanto nos trabalhos, porque eu tinha cliente. Então, o cliente, ele precisava do meu retorno, né? A gente começa a ver... e eu lembro que a minha mãe sempre dizia, trabalhar é depois de concluir os estudos. Porque depois que a gente ganha dinheiro, a gente não quer mais estudar. E aí eu, não, mas tá tranquilo, tá tranquilo. Aí eu vi que eu tava focada super naquilo. Aí o que acontece? Chegou a pandemia. E aí eu segui tendo aula, porque eu tava pra me formar já. Tava saindo do 8º, indo pro 9º semestre. E eu segui tendo aula e precisava trabalhar. Só que a demanda começou a aumentar muito. Sim, porque nessa época foi o boom, né? O boom do digital, da internet. Eu tinha agência na época, então Trabalhou muito? A agência nunca ganhou tanto dinheiro como na pandemia, né? Exatamente, foi literalmente o meu boom. O boom do Covid e o meu boom. Aí, eu precisei contratar pessoas para me ajudarem. No início era algo totalmente amador, mas tive pessoas que vieram comigo e tenho pessoas que trabalhavam comigo e estão desde lá comigo até hoje. Claro, tem pessoas que passaram, enfim, eu cobrava o meu trabalho, claro, eu não tinha nenhum estudo na área, era totalmente no meu feeling, no que eu entendi. Eu fui estudando, fui me aprimorando, fui tendo conhecimento ao longo desses 3 anos até aqui hoje, né? 2019 até hoje. E eu simplesmente fui crescendo na pandemia. As pessoas precisavam comunicar a identidade visual delas, né? Porque eu sempre digo, identidade visual é isso. Uma pessoa sem identidade não é ninguém, né? Quem é? Ninguém vai clicar pra ver o meu podcast hoje se não tiver um título ali, quem eu sou. Sim. Então, as pessoas na internet precisavam comunicar o produto, o serviço delas, enfim, né? De alguma forma. Então, foi através da identidade visual que deu o boom da arte digital. Que a ideia era só criar identidades visuais, né? Então, foi ali. Daí, na pandemia, então, eu comecei a ter muito cliente, precisei contratar algumas pessoas. Eu cobrava um valor extremamente abaixo do mercado. Aí, algumas pessoas começaram a falar, tu não pode cobrar esse valor. Então, era algo totalmente amador, porque eu não tinha nenhum cunho que aquilo seria minha profissão, né? Sim. Era tipo assim, moro em casa, tô na faculdade, eu dizia que preciso juntar pra viajar. Esse é o dinheiro que eu guardo pra viajar. E assim foi. Então, as coisas, parece que é muito tempo que eu tô contando, mas as coisas evoluíram muito rápido. E foi tudo na pandemia, que eu comecei a profissionalizar tudo, comecei a me profissionalizar para entender o que eu estava fazendo. Porém, até o último dia da minha formatura, já tinham passado, eu me formei no final de 2020, 1 ano e meio de Duda Arte Digital existindo. Eu já estava muito mais profissionalizado, já tinha uma equipe junto comigo, nem perto do que é hoje, mas já tinham algumas pessoas trabalhando comigo, talvez 2 a 3 pessoas. Home office ainda. Todo mundo no home office. E o que essas pessoas faziam, Duda? Assim, elas me ajudavam no que eu achava mais pertinente, o que eu conseguia delegar. Por exemplo, assim, a direção criativa até hoje toda é minha, de todos os projetos. Então, eu tenho mais de 350 projetos de identidade visuais entregues e todos têm a minha direção criativa. Porém, a execução é da equipe. Então, a direção criativa é 100% minha com a execução da equipe. E era isso que eles faziam. Então, eu comecei, claro, eu sou muito centralizadora. Então, é muito difícil para eu delegar alguma coisa que eu, assim... Claro, agora eu já tendo uma equipe. A minha equipe hoje tem mais de 15 pessoas. Tem umas 14, 15 pessoas, eu acho, na verdade. E... É difícil, foi difícil no início para eu delegar funções que eu achava que tudo é só eu sei fazer. Ninguém vai saber fazer. Aí depois tu aprende que uma pessoa fazendo uma coisa faz muito melhor, executa muito melhor do que uma pessoa que faz tudo, né? Então eu fui precisando, eu queria ser um polvo, eu não podia, e eu precisei ir buscando ajuda, né? Buscando profissionais que estivessem comigo para me ajudar.
Então, daí onde eu tava? Me perdi. Não, aí tu estavas em 2020 quando deu o boom ali. Tá, Aí tu tinha um exatamente. ano e meio, quando tu te formaste, tinha um ano e meio de Duda Digital. Isso, aí eu me formei, eu estava certa dos meus planos de vida, né? Uhum. Então, o que que era? Vou formar agora. Tava apaixonada pelo pronto-socorro de Pelotas, então fiz meu estágio final lá. Achei que ela ia dizer pelo Matheus. Também. Foi uma coisa que foi durante a faculdade, então, que iniciou tudo. Então, foram duas coisas, pior que a verdade isso, foram duas coisas que me desfocaram um pouco da faculdade, assim, ali no 5º, 6º semestre, foi o Matheus e foi o trabalho. Então, aquela coisa assim, meu Deus, tava vivendo uma paixão adolescente, eu Não à toa que precisava misturou trabalhar. tudo. E não é à toa que virou uma coisa só, né? Hoje é tudo uma coisa só. Que loucura. Aí eu tava ali no estágio final, no pronto-socorro, foi incrível. Eu passo ali, quem me conhece sabe, eu passo no pronto-socorro, me arrepia. Ai, que vontade de estar ali dentro, sabe? E aí eu tive um preceptor maravilhoso. Marcelinho foi muito show o estágio, assim. E eu pensava, meu Deus, eu preciso viver isso um pouco. Eu sabia que o pronto-socorro eu não queria viver pra minha vida, mas eu pensei assim, vou tentar trabalhar aqui um pouco, enquanto eu vou estudando pra minha carreira. Minha carreira era seguir os passos da Medina Norlai. Uhum. Quero ser professora da Universidade Federal. Uhum. Me formei, sempre, apesar desses deslizes que tive no caminho com o trabalho, dei uma desfocada e tal, sempre fui muito dedicada. E então, logo que eu formei, eu saí e tive. Aí veio a formatura e tal, seguia meus prazos. Bom, agora eu vou fazer prova pro mestrado, vou tentar uma residência. Mas logo tive uma indicação, uma professora me indicou para dar aula. Então, nossa, aquilo foi muito feliz, porque eu me formei, deu 3 meses, eu comecei a dar aula aqui em Pelotas, Uhum. num curso técnico, na Escola Estilo. E, nossa, foi assim, me senti muito realizada, tá? Dentro de uma sala de aula, dando aula, entendeu? Imagina, depois da formatura era tudo que eu mais queria. Sim. Então eu tava muito realizada. Só que nisso, eu tava trabalhando demais já. A Duda tava dando muito certo. O Matheus trabalhava comigo, porque daí o Matheus também, ele fazia engenharia civil, fazia faculdade, né? E ele começou a trabalhar comigo também. E aí... Os dois em áreas até então nada a ver, né? Uma loucura até hoje, né? No caso, tudo certo. Aí ele começou a trabalhar comigo e eu dando aula. Só que o que acontece? Dei 1 mês de aula, dei 2, fui entrar no 3º e eu pensei assim, gente, ou é uma coisa ou é outra. Eu preciso me focar. Não adianta, tava dando certo, né? Por mais que eu quisesse muito aquilo, eu precisava me focar no meu trabalho, eu quero. Aí parei pra pensar, assim, foi sofrido. Foi sofrido, eu não sou de sofrer. Eu resolvo tudo muito rápido, eu gosto de resolver rápido, eu não vou ficar naquele drama. E aí eu pensei assim, agora, sabe? E aí veio um choque que eu rodei na entrevista. Eu tirei um notão na prova escrita do mestrado, foi tipo 9 e pouco. E na entrevista, essa falante, essa gasguita louca rodou na entrevista. Eu tava com Covid, isolada, e parece que o meu pensamento, eu lembro direitinho da sensação, parece que era assim, eu na frente do computador, foi online, e o meu pensamento tava indo na frente, eu não conseguia falar. Uhum. Me travou. E foi muito frustrante. Meu Deus, meu mestrado, e agora? É 1 ano? Vou ter que esperar mais 1 ano, né? Uhum. Rodei na entrevista, tirei uma nota super baixa, acho que foi... eu não lembro agora qual era, mas se tinha que ser 7, eu tirei 6, se tinha que ser 6, eu tirei 5. Uhum. Tu sabe que eu tenho isso até hoje, depois que eu tive Covid. De estar na frente. Não é tanto de estar na frente, mas me falta... parece doido, uma pessoa tem um podcast de Não consigo conversar. Mas perto do que eu era, né? Eu sempre fui uma pessoa, assim, a referência das amigas sobre a memória. Tá. A minha irmã é 5 anos mais velha que eu e eu lembro das coisas da vida dela mais que ela. Então, assim, Tá. minha memória é de elefante. Claro que com a gravidez, os filhos, a vida acelerada, o próprio celular, óbvio que não dá pra botar tudo no Covid, né, Dudu? Mas desde que eu tive Covid, eu noto isso, assim, me faltam as palavras às vezes. Eu sei exatamente o que eu quero dizer, mas parece que não conecta. Paula, eu até me sinto lisonjeada de não ser a única, porque tu, imagina que tem tudo da comunicação, se acontece isso contigo, que tu deixa. Não, mas eu até li que isso, e tive a mesma sensação que tu, tá? Então é normal. Eu li que isso é um sintoma bem, não sei se sintoma certo, mas enfim, uma consequência, que
é bem recorrente, assim, nos Nossa, brasileiros e nas pessoas em geral, né? eu vi os estudos da função do Covid e tal. Eu acredito que aquele dia ainda eu tava a primeira vez com Covid, eu não tava com aquele sintoma do esquecimento, enfim. Aham. Eu tava com febre, eu tava acelerada, eu tava Sim. bom. Eu acredito não era pra ser, Uhum. entendeu? Eu tenho tatuado isso, o que tiver que ser, será. E eu acredito muito nisso. Não era pra ser, sabe? Aham. E aí, nossa, foi muito frustrante. Eu chorei naquela noite, lembro direitinho. No isolamento, eu e o Matheus com Covid, eu dizia, como assim? Agora é mais um ano. E ele dizia, não, foi super apoiador, assim, vai dar certo, vai não. Aquela coisa toda, né? E aí, rodei. Aí eu, tá, mas agora já tô dando aula, né? Uhum. Só que aí a Duda tava muito acelerada, precisava muito de mim. Eu ia pra aula, eu já saía no celular, meu Deus, preciso responder o Matheus, preciso responder a equipe. Voltava pra trabalhar. Aí, uma coisa acelerada, assim, sabe? Voando de carro, aquela coisa toda, assim, não vai dar. Aí eu, meu Deus, como que eu vou? Eu me senti assim, como que eu vou desistir do meu sonho, sabe? Eu consegui dar aula. Eu passei 5 anos na minha faculdade falando que era o que eu mais queria da minha vida, era dar aula. Eu consegui dar aula. Eu fui feliz dando aula. Eu gostei. Mas, o que eu percebi nesses menos de 3 meses, tá? Que eu era muito acelerada e a minha cabeça criativa não era pra estar dentro de uma sala de aula repetindo a aula. Aí eu acho que eu fiquei com 2 turmas e acabou que algumas vezes eu repeti a aula 2 vezes. Não me lembro bem como é que foi, mas. E eu pensei assim, O gente. conteúdo era o mesmo, né? Tinha que Um acabar. professor, ele vai ficar a vida toda dando um conteúdo. Eu acho que, assim, muito legal, muito lindo. Eu sempre quis pra minha vida, mas eu acho que não é isso que eu vim pra fazer nessa Sim. vida, sabe? E conversei com o Matheus, né, sobre acho que vou desistir. Ele falou, tu que sabe, eu acho que é uma boa ideia. Tô vendo que tu tá aí muito doida. Então, acho que é a melhor opção. Tá, fui na escola. Nossa, foi bem triste, assim, porque eles meio que não queriam que eu desistisse. Mas E aí, na tua cabeça tu já tava desistindo da enfermagem ou não? Era da aula? na minha cabeça, eu tava tipo assim. Eu tava desistindo da enfermagem porque eu me lembro que eu tava vivendo tipo um luto, sabe? Eu Aham. tava deixando aquele meu sonho de lado, assim. E aí eu sofri. E hoje eu sei que, tipo assim, eu tô vivendo um sonho que eu não tinha sonhado, entendeu? Que não era pra minha Aham. vida. Hoje eu tô muito feliz, eu tô muito realizada. Eu tenho amor pela enfermagem, eu admiro a enfermagem, amo saber tudo que as minhas amigas enfermeiras estão fazendo, estão trabalhando. Passo na frente do hospital, chega a me arrepiar. Amo saber, meus amigos médicos, eu digo, me conta algum caso, compartilha o que tá acontecendo lá naquele hospital. Eu amo saber. Mas assim, eu sei que eu tô fazendo a coisa certa. Eu sei que eu tô no meu caminho certo, sabe? Eu sinto verdade no que eu tô fazendo, mas eu tenho um carinho pela enfermagem, um amor imenso. Eu admiro a minha profissão. Mas assim, infelizmente, né, tem um problema gigantesco no Brasil. A enfermagem é nem um pouco valorizada e eu não podia abrir mão de tudo que eu tava vivendo, do sucesso que a Duda tava vivendo, né, como empresa, pra viver só o meu amor pela enfermagem, né? Então eu precisei fazer, deixar de lado o emocional e escolher pela razão. Aham. E eu era feliz criando. Então eu botei bem isso, assim. Eu lembro direitinho de botar na mesa, botei numa balança e pesei, sabe? O que eu achava que era melhor pra mim naquele momento. Sim. E hoje eu sei que eu fiz a escolha certa. Vibro com a enfermagem, amo, morro de saudade, amo falar com meus professores, com minhas colegas, tudo. Mas realmente eu sei que eu fiz a escolha certa, sabe? Tô muito feliz, tô muito realizada. Às vezes as pessoas vêm eu falando assim, ai, que saudade do hospital. Aí ficam, ai, Duda, tipo. Eu sou muito bem resolvida, tô Sim. muito bem resolvida, tô muito feliz com o que eu tô vivendo. Eu achava que empreender, sempre falei, né? Empreender, mas de jeito nenhum. Minha mãe, né, empreendedora desde que eu nasci. E a minha mãe é empresária da educação. E eu, mas Deus me livre, mãe. E ela dizia, isso mesmo, Eduarda, funcionária, eu queria ser funcionária pública, né? E ela, Aham. funcionária pública, não vai viver a loucura que eu vivo. Empresário passa muito trabalho. E aí, no fim, é onde eu tô, né? Mas Sim. assim, digo de boca cheia, amo a loucura que vivo, é uma loucura, a gente não dorme e acorda pensando no negócio da gente, né? Mas assim, não tenho nenhuma dúvida do que tô caminhando, sabe? Sim. Outras Mas pessoas já passaram aqui falando também que não queriam um empreendedorismo muito por ver os pais na correria.
Eu, de certa forma, também. Meu pai era funcionário da CE, né? Mas a minha mãe, a família da minha mãe tem padaria, depois a minha mãe foi pra pedagogia. Então, vivi todos os mundos possíveis, né? Tá. Mas também eu pensava assim, não vou ter rotina e tudo mais como empreendedor, mas vou trabalhar numa Globo da vida, né? É o mínimo. Não me vem com Não menos. me vem com menos. Então, pensava assim, que na verdade ia ser funcionária, né? E aí depois a gente muda e se apaixona. É doido. E eu É uma dizia, droga. gente, coisa. É uma droga. É uma droga. Eu vicia. amo trabalhar, eu amo estar lá dentro, eu tô pensando aonde eu tô pensando com aquela cabeça empreendedora, sabe? E eu dizia, não, funcionária, coisa boa, salário certinho, horário certinho, férias. E aí eu faço tudo ao Metódica, né? contrário. Tudo. Ao contrário. Tem dias que eu trabalho 16 horas. Eu estava falando agora e lembrei que eu esqueci de uma coisa muito importante de contar, que nesse caminho todo, além disso, eu, tipo, pensando assim, né, eu sempre fui muito empreendedora. A minha avó, de novo, voltando, é muito familiar a minha história, né? Sim. A minha avó, voltando lá, eu tinha... Eu acho que quinta, sexta série, a gente tem o quê? Uns 10 anos, né? 11 anos? 11? Acho que uns 11 11, anos, a minha avó fazia trufas. E também patchwork, sabe? Aham. Então ela trabalhava coisas lindas. E eu dizia, vó, faz trufa, faz esses teus artesanatos que eu vou levar pra aula e vou vender. E eu vendia horrores na aula, vendia pros professores, vendia pros colegas, vendia trufa. A minha melhor amiga, que é a Andressa, hoje ela mora em Caxias, ela veio comigo e eu dizia, eu levava um pote cheio de trufa pra ela, e tudo feito pela minha avó, e um pote cheio de trufa pra mim, e a gente vendia trufa no recreio, vendia dentro da aula, vendia pros professores, batiam na porta outros professores, Duda, tem trufa hoje? E os meus professores iam lá, abriam a porta, tipo assim, e aí Duda, tem trufa hoje? Uma loucura. Vendia. Já na negociação. Já na negociação, que loucura, né? E aí, outra história também que eu esqueci, que é super importante na minha carreira, Sim. eu tive uma marca de roupas, a Trevo, ela existe hoje, ela é da minha comadre e da minha tia, é fabricação própria, é uma marca toda feita por mulheres. E o que acontece? A Trevo, ela foi idealizada e criada por mim e por uma amiga. E, inclusive, o nome trevo é de um significado da nossa amizade, algo que a gente sempre se mandava um trevo e tal. E aí, eu tinha 18 anos, 17 para 18 anos, quando a gente criou a Trevo. Então, era produção própria, a gente criava as roupas, eu desenhava as roupas. E nós, então, lançamos a marca, vendemos muito. E aí, aconteceu alguns problemas no meio do caminho, um lançamento fora de época, mal planejado. E eu me acidentei de carro também. Tinha recém tirado a carteira, tive um acidente de carro, não me machuquei, mas destruí o carro. E como foi culpa minha, e infelizmente eu tava mexendo no celular, como castigo, a minha mãe falou que eu precisava aprender a não mexer no celular dirigindo, né? Sim, claro. Fiz algo extremamente horrível. E poderia, né, ter acontecido coisas horríveis comigo e com a pessoa que bateu em mim. Então, eu tive um castigo que, por mais o carro tinha seguro, enfim, cobriu foi perda total no meu carro, perda total no carro da outra pessoa. E cobriu tudo, mas eu fiquei de castigo até a minha mãe achar que eu tinha aprendido e visto que, né, eu tive um carro, tive que ficar sem. E depois que a gente tem, a gente vira dependente daquilo, né? Claro. Então, eu precisei ficar sem carro pra aprender. Daí, então, ela deixou aquele dinheiro guardado, né? E aí, na hora que ela achou certo, ela me deu. O que acontece? A marca dependia do carro pra gente fazer as entregas. Teve um mau planejamento e tal, acabou que... Eu já tive marca de roupa também, Duda, sei bem como é. Você tá vendo que a tua história tá bem parecida com a minha. Mas a minha, olha, provavelmente era mais difícil. Por quê? Não é que, né, não é aquela pessoa que acha que a sua história é mais difícil. Conta. Mas é porque era marca de roupa de couro. E coisa difícil de trabalhar, difícil de achar mão de obra, caríssimo. Então, assim, tu já parte de um valor. Não é fácil trabalhar com couro e deixar bonito. Não é padronizar, enfim. Entendo bem todas as falhas e ainda mais quando a gente é mais jovem também. Eu não era tão nova. Eu super jovem. Aquela coisa toda, tinha acabado de acabar um relacionamento que tinha durado tempos, e aí eu pensei assim, não tava na vibe empreender, super nova, né? Sim. Essa minha amiga, ela é bem mais velha que eu, ela
eu tenho 24, eu faço 25 esse ano, ela faz 30. Uhum. Então, tipo assim, ela já tava também. Ela tava empreendendo com uma guria de 18 anos, Sim. entende? Bem mais velha, não, tu me respeita. Não, bem mais velha, não. 5 anos mais velha que eu, né? Então, o que tu vai deixar pra mim? Eu sou 10 mais velha que tu. Tu olha os modos. Me respeita, criança. Aí, então, a marca meio que a gente deixou de lado, assim, mas a Aham. gente tinha um carinho muito grande pela marca. E o que que acontece? Quem fabrica hoje, né, essas roupas e quem fabricava pra nós essas roupas é a Carminha, maravilhosa. E ela, o que que acontece? A roupa dela é maravilhosa. Ela é uma fábrica que produziu pra grandes marcas no país. E infelizmente a gente não fez a coisa andar certo, né? Só que as pessoas que compraram ficaram enlouquecidos pela marca. Porque era uma produção muito boa, muito maravilhosa. Hoje, por milagre, eu não tô com nenhuma peça da Trevo. Mas é impecável. E aí todo mundo volta com a Trevo, volta com a Trevo, volta com a Trevo. E eu não. A gente não queria, assim, não tava no momento. E essa minha amiga dizia, vamos voltar. Aí eu meio que enrolava ela, tipo, não queria. Achei meio trabalhoso, achei difícil trabalhar com roupa. Faltava experiência. Uhum. Mas não é fácil. Porém, junto da faculdade e da Duda crescendo ali no meio da pandemia, a minha mãe se encontrava num momento muito difícil. A minha mãe, como ela é empresária da educação, ela tem escola. As escolas ficaram fechadas, né? Uhum. Então, a escola particular, ela parou 100% de receber, assim, era poucas pessoas que pagavam, porque pagava quem queria, né? Sim. Consideração, aquela coisa toda. Então, ela tinha uma equipe, a equipe da escola gigantesca, tudo assim, tudo rolando normal, porém, faturamento zero, né? Assim, não tinha. As pessoas também não trabalhavam, não tinham como pagar a escola dos seus filhos que não estavam indo, que muitos tinham que contratar outras pessoas para cuidar, né? Sim. Então, a minha mãe começou a se ver azul na questão da pandemia. E ela disse, Duda, a gente precisa inventar alguma coisa. E eu, fim de faculdade, formando. E a Duda, tipo assim, no melhor momento. E aí eu, não, com certeza, né? Imagina, largar a mão da minha mãe. Aí a minha mãe, ai, Duda, eu vou vender roupa. E aí ela começou a pensar ideias. Aí a gente vendeu semijoias na pandemia juntas. E aí deu trabalho. E aí a minha mãe, imagina, ela é diretora de escola, não tá acostumada com aquela coisa de comércio, assim. sim. Então ela já passou um trabalho e ela ficou, meu Deus, tá? Vendemos, mas foi super legal vender as semijoias, porque daí acaba que tu vê um monte de mulher, aí Sim, conversava. a gente ficou todo mundo mais criativo, eu acho, na pandemia, né? As pessoas tiveram que reinventar e É, fazer e mais acontecer. humildes também, né? Pra se permitir, assim, vender coisas, por exemplo, Olha o sabe? que as pessoas, bater na né? porta do outro. Exa- Mesmo que, né? Total. Não podia se ver, não, às vezes não fisicamente. A gente para pra lembrar um pouquinho agora. Parece mentira o que a gente viveu. Né? Parece mentira, parece Gente, mentira. tá. Aí minha mãe me mandou uma mensagem um dia e disse assim, Duda, vamos reativar a Trevo? E aí eu falei assim, não, eu não posso, né? Porque essa minha amiga, ela sempre quis voltar. Uhum. E o nome é nosso, enfim. Aí, tá. Aí ela, não, vamos reativar, eu vou falar com ela, a gente reativa e aí a gente resolve. Aí, tá. Aí eu falei, tá, mãe, então vamos. Aí eu lembro que era meia-noite, assim, eu tava até num aniversário de uma outra amiga. E aí ela falou, não, Duda, então vamos reativar. Eu falei, mãe, depois a gente conversa, vamos escolher outro nome. Aí ela começou a me mandar ideia de nome. A minha mãe é tudo pra ontem, tá? Tudo. Parece Por isso alguém, né? Parece alguém, né? É extremamente assim, ela resolve, inclusive, a minha mãe hoje tá morando em Florianópolis, porque em agosto, talvez, setembro, ela resolveu abrir uma nova escola em Florianópolis. Em novembro, a escola já estava sendo montada, reformada, e hoje ela tá lá como se ela morasse há 2 anos em Florianópolis. Então, pra tu ver o nível da minha cabeça, né? Igual. Sim. Aí, então essa amiga... não, aí eu falei, não, a gente não pode, porque se eu fosse voltar, eu tinha que voltar com essa amiga. Não, então a gente fala com ela, tá. Aí, rolou algumas coisas que, no fim, ficou eu e a minha mãe e mais a minha comadre, que hoje é minha comadre, que é a filha de quem produz as roupas. Uhum. E aí, que também, a Rafa, que é a minha comadre, também já era minha tia, porque é casada com meu tio. Aí a gente começou com a Trevo na pandemia, deu super certo, super certo. Só que eu e minha mãe, 2 cabeças pensantes, que querem mandar em tudo. Não deu certo, a gente não pode ser sócia, entendeu? Dava quebra-pau no meio da sala, assim, no sentido de discussão, aquela choradeira. Mas eu não quero lançar essa roupa, mãe. E a minha mãe, mas eu quero. Uma coisa de louco, tá?
E aí a gente, meu Deus, e a minha mãe chegou um dia, assim como ela quer, ela já não quer. Ela disse, deu. Pra mim chega, Eduardo, mas foi 1 ano e meio, eu acho, porque a pandemia foram 2 anos, né? Uhum. Então 1 ano e meio, 1 ano e tanto, e ela deu. Então agora vai ser só da Rafa. Nisso a gente abriu loja lá no Campeche, ajudou a Rafa a abrir a loja dela, ela abriu, foi muito legal, a gente foi pra lá. Hoje a loja existe até hoje, é uma loja super legal, lá em Floripa. E aí eu e minha mãe abandonamos. E com isso eu percebi que eu não gosto de vestir os outros. Eu amo roupa, amo, mas eu gosto de vestir Sim. porque eu já gosto de me vestir colorida. De forma geral, as pessoas não gostam disso, né? Então, tipo assim, gente, eu gosto de me vestir. Não quero vestir os outros. Uhum. Isso, assim, mais uma das histórias do empreendedorismo. Então, foi muita coisa louca. E em um curto espaço de tempo, entendeu? Dos meus 18 até hoje, eu vivi muita coisa. Sim, sim. Formei, abri, fechei. Então, foi uma loucura. É, mas agora tu falava que não gosta de vestir os outros, né? Eu acho que isso tem muito do autoconhecimento, né? Eu vivi, nesse aspecto, também uma coisa semelhante com essa minha marca, era 300 onças. E muitas vezes eu visto a minha irmã, minhas amigas, né? Sempre tive aquele olhar, assim. Principalmente a minha irmã brinca que ela não encontra nada se ela for numa loja. Se eu for na mesma loja com ela, eu encontro coisas pra ela. E aí, por muito tempo, eu pensei, tá, então, né, eu gosto de moda, eu tenho que ter... Só que eu não gostava, não era aquele olhar técnico, não era até hoje, não é Claro. nada muito aprofundado, assim. Enfim, gosto de olhar pra uma roupa e me identificar, né, e me enxergar ali. E aí, por muito tempo, a gente confunde as coisas. O que eu pensei? Eu tenho que ter uma marca de roupa, num momento perdido ali, né, da vida, que todo mundo Claro. tem os seus. Inclusive, a minha irmã virou minha sócia até nessa marca por um período. E aí, hoje, Duda, eu enxergo perfeitamente que, na verdade, foi realmente uma confusão, uma má interpretação. Porque marca pessoal tem muito disso, de tu olhar e conseguir traduzir a pessoa, né? Um mentor de marca pessoal, tu consegue traduzir aquilo que a pessoa quer transmitir. Um comunicador, a mesma coisa, que é a minha formação, né? Então, claro, esse papel que eu fazia na vida de algumas pessoas, na verdade, era uma tradução da marca delas, e não propriamente uma design de moda, ou uma Se não estilista, é- sabe? Paula, exatamente o que eu senti, assim. Eu gosto de criar, eu amo inventar uma roupa e produzir essa roupa. Eu amo vestir. Na minha formatura eu vesti o vestido que eu quis fazer, que eu quis, entendeu? Mas eu percebi que não, eu não sou uma designer de moda. Eu não quero, sabe? Eu não quero ser designer de moda. Aham. Então, tipo assim, eu quero me vestir, eu amo me vestir. Sim, é uma questão eu amo de inventar pra expressão. mim. É uma questão de Exato, criação aí, de tipo expressão. assim, bom, tu sabe, a roupa dá muito trabalho, né? Tudo que envolve a produção, a criação, eu acho lindo, eu amo maravilhoso, acho maravilhoso quem tem marca de roupa, amo de paixão, mas assim, não pra eu ter. Sim, sim, a Não gente pra eu aprende ter. a usar como bagagem, né? E não como o principal ganha-pão ali, sabe? Exatamente, Mas eu exatamente. queria te perguntar, tu falaste muito ali no início do amor à enfermagem. Hoje o design já é um amor? Não de moda, mas já é um amor na tua vida? Eu sinto assim, olha, muito além do design, tá? O Uhum. que eu sinto que é amor é o que eu faço. É o empreender, é o liderar, é a direção criativa, é mais que isso, sabe, Paula? Uhum, Eu uhum. fui me encontrando e não pude me encontrar antes, né? Sim. Me encontrei no caminho. Sim. E hoje, assim, com tranquilidade, com tudo calmo, com tudo que aconteceu na trajetória da Duda, com o sucesso que a gente vem tendo, eu percebo que o que eu gosto de fazer é exatamente o que eu tô fazendo. Eu gosto de fazer a gestão, eu amo gerir a equipe que eu tenho, eu amo fazer a direção criativa, sabe, trabalhar, usar a comunicação. Eu amo ter uma reunião com um cliente. Esse cliente, ele tá abrindo um negócio, por exemplo, e ele tá dizendo assim, ai, mas eu não consigo te explicar. E no que ele tá falando que não consegue me explicar, e eu tô entendendo ele, sabe? Aham. É uma- Eu agora sou eu que tô te entendendo. É uma qualidade minha isso, É. que eu sei que é tua também, Aham, porque a gente se identifica. acaba que a gente faz a mesma coisa, né? De forma diferente, mas a mesma coisa. E a pessoa tá ali travada, tipo, ai, como que eu vou te falar isso? Eu tô entendendo teu negócio, eu sei o que tu quer. Com poucas palavras, eu consigo fazer uma leitura de alguém, sabe? E eu amo isso. É isso que eu amo fazer. Então, por isso que eu te digo, é muito além do amar o design. Aham. E Tô- eu acho que é bem por aí mesmo. Eu sempre defendo até nas mentorias que a gente costuma se definir muito pela profissão, né? É. Mas, na verdade,
pode ser enfermeira, eu ser enfermeira, a minha irmã é enfermeira, de fato. Pode ter 10 enfermeiras A aqui. gente tá muito parecida, né? Muito parecido. Pode ter 10 enfermeiras aqui, não importa, cada uma vai ter o seu jeito, a sua forma de executar, porque não é, a gente não deveria se rotular a este ponto, né? Claro que é normal, até porque nem sempre a gente tem um podcast para contar nossa história, a gente precisa, né, resumir, mas eu não sou só comunicadora, eu não faço só comunicação. É, exatamente. Né? Eu gosto de traduzir o que as pessoas querem transmitir em palavras e tu em símbolos visuais, né? Exato. E ainda essa semana a gente tava conversando sobre isso, né? Sempre que alguém pergunta, eu encontro alguém, as pessoas acham que eu tô lá só criando. Que todo mundo que trabalha na Duda cria. Porque tu não consegue enxergar, dar um, né? Tirar o zoom e ver o que envolve a Duda, Sim. né? É uma empresa, a gente tem 1 milhão de coisa para resolver e eu amo isso, essa função, o criar, o inventar, o gerir a empresa toda. Então, ter essa equipe trabalhando comigo, ser a diretora criativa desses projetos. Então, eu tenho profissionais maravilhosos dando vida às coisas que estão dentro da minha cabeça e que eu transmito para eles em palavras, sabe? Sim. Então, Até vamos explicar pro pessoal, para quem não é da área, né? O que é essa direção criativa, qual a diferença, né? De criar. Do criar. Da É verdade, é verdade. Então, o que é uma direção criativa? A gente direciona exatamente os pontos que a gente acha legal que aquela pessoa, o profissional, vai executar. Então, por exemplo, Paula, eu acho que para esse livro a gente precisa escrever sobre isso, né? No meu caso, a identidade visual. Então, eu acho que mais ou menos te dou essas ideias, dou um direcionamento. A direção criativa é dar direcionamento criativo. Dá um norte. Assim, né? Dá um norte pra pessoa. E nós vamos criando juntos, então, fazendo um projeto juntos com a minha direção criativa. Claro que a pessoa usa todo o trabalho dela, né? Também como profissional. E a gente vai, olha, eu acho que não é por aí, é pra cá. Olha, Duda, eu acho que isso que tu tá falando talvez não vá casar com isso. É verdade. E aí a gente vai fazendo essa cocriação, né? Mas, assim, é a minha parte favorita, a direção criativa da vida naquilo. Eu tô sentada com o cliente, ele tá me explicando o que vai acontecer e eu já tô imaginando assim, mas isso vai ficar legal assim, sabe? E aí, nisso, aqui minha cabeça já tá fazendo essa direção criativa. Sim. Então, foi aí que eu me encontrei. É isso que eu gosto de fazer, sabe? Eu não poderia hoje, né? A gente tem uma demanda muito alta mensal de criações, eu não poderia hoje estar sentada executando todos esses projetos, né? Não se tem mão para isso. Uma pessoa sozinha consegue fazer 3 não podem ser projetos muito grandes, mas assim, a gente consegue fazer 3 no mês, né? E a nossa demanda é infinitas vezes mais alta que isso hoje. Então, realmente, eu preciso de uma equipe, porque para a empresa dar certo, né? Além disso, tem a gráfica, eu preciso me afastar e ver de longe as coisas para conseguir fazer uma gestão legal. Mas, assim... Mas alguma tu faz ainda ou não? Não. Não, é sempre a direção. Assim... Direção e todo o resto, né? Na verdade, às vezes eu vou lá e digo assim, não, vou fazer essa parte e a gente junta com essa parte, né? Mas de forma geral, assim, executar um projeto inteiro, não mais. Sim. Tá? Executar um projeto inteiro, não mais. Somente a direção do início ao fim, da reunião até o momento da entrega, tá tudo sobre meus olhos, né? Mas, claro que às vezes preciso... não tá me entendendo. Às vezes a gente... Porque eu digo assim, né? Quando a pessoa não tá entendendo a gente... A Helena ainda falou disso nessa semana na aula. Ela falou, a Paula disse no curso. Se alguém não tá entendendo a gente, não é culpa da pessoa. É culpa do comunicador, viu? É a premissa da comunicação. Exato. Então, tipo assim, se eu tô tentando me expressar e o profissional ali não tá me entendendo, eu digo assim, não, peraí. Aí vou lá, faço, a gente já une. Uma coisa que eu amo, tá? Minha parte favorita é a paleta de cores. Então, eu monto muita paleta de cores durante a semana, porque eu adoro. Então, essa parte, assim, eu não abro mão. Amo montar, amo enviar. Duda, já que tu falou em paleta, eu quero te convidar, então, para esse momento. Porque não é paleta de cores, tá? Apesar de geralmente ser bem coloridas. Mas a Yoshake patrocina aqui o Blá Blá Blá, nossa super parceira. E mandou paletas mexicanas pra gente. Então a gente sempre faz um break, que é 1 minuto Yoshake. Então, Meu Deus, ainda bem que eu falei essa palavra. Tá vendo? Essa aqui é banana com Nutella, tô vendo daqui. Morango com leite condensado. Olha. Mexicana de Ferreira Rocher. Ai, meu Deus. E banana com Nutella. Eu vou no ninho trufado. Ninho trufado, tá. E eu vou, não sei. Eu amo tudo de ninho. Eu vou nessa aqui. Morango. Deu, mania. As outras pode...
Nossa, o cheiro tá muito bom. É. Meu E aí o Deus, shake que sempre máximo. prioriza que seja bem farta de frutas, a produção é própria, né? É uma empresa que tem diversas cidades, mas a produção toda, a fábrica fica aqui em Pelotas. Então quero mandar um abraço pro Renan e agradecer que agora a gente vai delícia. aproveitar aqui no nosso minutinho. Obrigada. Era quase que a clássica, assim, né? Uhum. Vamos lá, aproveitar. Nossa, eu amo tudo de ninho. Duda, então agora que a gente já teve esse break delícia, Gente, eu tô apaixonada. É meu novo sabor de paleta mexicana. Juro. Ninho trufado. da Maravilhoso. próxima eu vou experimentar essa, então. Muito bom. Primeiro eu quero falar uma coisa que eu esqueci, que falha grave, né? Ah. Mas as pessoas devem ter percebido essa plaquinha linda que agora fica aqui no Blá Blá Blás, né? Muito obrigada, foi um presente da Duda. Eu trouxe. Maravilhoso, agora não sai daqui. Direto da Duda Gráfica Criativa. Tinha que ser personalizado um presente, né? Com certeza. E eu quero que tu nos conte um pouco sobre a gráfica. Tu falava, né, da paleta de cores, o quanto tu gosta e tudo mais, mas antes da gráfica, eu queria que tu nos contasse o que tu achas que tu consegue carregar da enfermagem pra Duda. Legal. Bom, sem dúvida, assim, o maior clichêzão da enfermagem, né? Mas é a humanização, o pele a pele que a gente tem, o contato que a gente tem com as pessoas. Uma coisa muito legal de contar, inclusive, que carrego comigo, por muito tempo, eu decidi não ter filho. E a enfermagem me fez mudar isso. Por quê? Eu via que, tipo assim, os filhos eram a melhor parte daquelas companhias doentes, sabe? Claro que as pessoas têm muitas outras pessoas importantes, mas filho é filho, né? E muito, assim, mudou totalmente a minha cabeça. Hoje eu quero ter filho, com certeza. E isso foi uma coisa que mudou muito, assim, mas a enfermagem me deixou muito mais. Eu sempre fui uma pessoa extremamente empática, mas assim, empatia, sensibilização, a gente fica mais sensível, humanizado. Eu olho o mundo de outras formas, porque eu vivi realidades, eu vi dores, vi problemas, assim, era muito bom estar dentro do hospital pra gente não reclamar, sabe? Nosso problema do dia a dia, coisas bobas que a gente reclama, chega a ser ridículo perto do que as pessoas estão passando dentro de um hospital, né? E realidades também, assim, porque vivi muito na comunidade, atendimento, né, nas unidades básicas de saúde, então a gente ia pra dentro da casa das pessoas, né? Sim. A gente fazia tratamento, então a estratégia de saúde da família é muito legal, iniciativa do governo federal, né? É muito, muito legal esse programa, porque, nossa, o que a gente vive, assim, o que a gente proporciona para as pessoas é muito único. E o contato que eu tive com esse mundo, assim, né? Que, ainda mais que a gente saí da faculdade com 16 para 17 anos, né? Então, é muito novinha que eu entrei naquilo dali e, pra vida, assim. Sim, né? é uma Não escola de vida, É uma realmente, escola né? de Eu acho vida, que só a assim. pessoa escolher um curso da saúde, claro que existem as exceções, né? Mas já diz muito do que ela espera da vida. E a enfermagem, eu sou suspeita, como eu te falei, a minha irmã é enfermeira, né? Mas ela até brinca que eu tenho que pagar royalties de tanto que eu cito ela nas aulas, nas mentorias. Mas abusado. Mas eu sempre falo isso pra ela, assim, que essa questão do cuidado, né? Como é muito forte. E Enfermagem é cuidado, né? Não, e a assim, enfermagem, mais do que outras áreas, não que a medicina não seja, mas é bem isso, a enfermagem é o cuidado do dia a dia, é a parte muitas vezes, não digo ruim, mas pesada, delicada, claro, sabe? É o algo contato muito pesado, tu maior, tá ali, né? o contato é o tempo todo, né? Nossa, a importância do médico tá extremamente, né? Mas assim, o cuidado, o estar ali, o pegar a parte, é bem como tu falou, assim, a parte dura. O enfermeiro tá ali o tempo todo, né? Em tempo integral. Então, isso não tem, assim. É o que eu te falei. Minimiza os teus problemas lá no chão, sabe? Tu pensa assim. Por que eu tô reclamando disso, sabe? Olha o que aquela mãe tá passando com aquele filho. Olha o que aquela, sabe? Tia, não tem coisa mais triste que tu ver uma pessoa com dor.
Com Ver certeza. uma pessoa sofrendo e não tem o que fazer. A Não medicação deu, tá e tu tá assim. impotente ali. E tu te sente impotente, sabe? Então, meu Deus. E como que tu acha, então, que tu leva isso pra uma reunião? Tu leva pro acolhimento do teu cliente atual? Eu penso assim, pra mim, né, isso do problema, mas com certeza, eu acho que, é que eu não acho que eu não era empática, tanto pela escolha, né, Aham. não é pra qualquer um escolher Exatamente. enfermagem, tu sabe o que te espera, Aham. né, mas eu acho que com certeza, assim, o acolhimento, a escuta, né, nossa, a gente aprende a escutar, que é uma loucura. Eu que sou muito falante, tô sempre atropelando, né, agora tô aqui falando contigo, eu penso, meu Deus, acho que a Paula tem que falar, né. Coach precisa falar, Não, dar uma mas tu sabe palavrinha, que né? desde o início, uma vez veio no terceiro episódio, se eu não me engano, veio o Jorge Cury, do Madremia, Nave, Meio e tudo mais E que ele tudo inventa. E aí o Jorge dizia, Paulo, tô 40 minutos falando sem parar, porque ele começou a contar a história dele também. A história dele é cheia de nuances, né? Cheia de Sim, coisas. eu fico assim, meu Deus, E aí tá chata. não, mas aí eu falei pra ele, e repito aqui pra ti, já falei outras vezes também, o projeto do podcast foi muito pra escutar. Apesar de eu falar bastante, isso é outra coisa que a gente tem em comum, a gente não nega, né? Mas não tem nem Tá como negar, explícito. tá explícito. Mas eu gosto muito de ouvir também. E eu acho que assim como um bom enfermeiro precisa escutar, um bom comunicador, talvez até mais, não sei, ou tanto quanto, Exatamente. sabe? Mas a escuta, é claro, chegava a ser, assim, insistente na aula, mas a gente precisa escutar muito, porque escutando a pessoa, ela se solta, né? E ela É. saber que tem uma escuta ali. Então, eu aprendi muito a escutar, com Uhum. certeza. Porque eu sempre fui. Sempre não. Sempre uma palavra muito forte pra minha pouca idade, né? Mas eu, por muito tempo, até chegar na enfermagem, eu não sabia escutar. Aprendi com certeza na faculdade, assim. Eu tô sempre atropelando, eu respondo pelas pessoas, é uma mania muito feia minha. Alguém faz uma pergunta pro Matheus, Matheus, e não sei, e eu, respondo, sabe? Aham. E eu tento me controlar, juro. Sim, Mas é sim. mais forte que eu, sai, respondo pelos outros. Pode pensar, de onde é essa tua blusa? Eu já fico louca pra responder. Eu sei, Aham. eu respondo rápido. Aham, Ou eu sim. penso, Matheus é mais de poucas palavras, assim, né? E aí eu penso, ele não vai explicar como tem que ser. E aí eu já tô atropelando. Mas com certeza, a escuta, sem dúvidas. Eu acho que é importante, não adianta, né? A gente tem. Então, como eu te dizia assim, o podcast é pra isso, então fica à vontade. Hoje, não, na verdade, não sou eu que tenho me que falar sinto mais. tão bem. Hoje é o teu espaço. Também. Estás no lugar certo, Dudu, não te preocupa. Mas quero que tu nos conte, então, um pouco da gráfica, perdão. Como é, né? Até para as pessoas entenderem a diferença, o que é agência e o que é gráfica. Porque a gente sai falando, como as duas são mais ou menos da mesma área. É verdade, sabe, é né? verdade. Então, hoje existe, né? Desde julho a gente fez uma separação, porque o que acontece? Existia, lá como eu contei pra vocês, né? Existia do da arte digital. E aí era um nome que não cabia muito, porque nem tudo era digital, só digital ali, né? Então, Aham. era um nome, tava meio. Não cabia mais pro momento. Então, a gente resolveu trocar. E eu digo a gente porque nisso, nessa caminhada, o Matheus, ele tava trabalhando comigo. Até que o interesse dele foi tanto, ele era bom desde o início, ele era encantado pelo que eu fazia, né? Ele se apaixonou pelo que eu fazia. Até que a gente se viu num momento, assim, que tava os dois vivendo aquilo intensamente. A gente saía pra conversar e era só o trabalho, ideias que a gente podia ter. Até que eu lembro que a gente tava num bar no Rio de Janeiro, um boteco de calçada, assim, do Rio de Janeiro. E a gente conversando sobre trabalho, e aí ele me falou assim, eu acho até que eu tô me envolvendo demais, eu não sei se eu não tô invadindo o teu espaço. Se tu realmente tá gostando. E aí eu falei que eu amava muito ele se envolvendo daquela forma, né? Uhum. E que eu admirava ele, porque é muito legal ver alguém que tu ama tanto abraçando a tua causa, né? Sim, com certeza. E a minha ideia e os meus projetos e admirando o que eu fazia. E aí eu fiquei com aquela conversa na cabeça. Não falei nada pra ele naquele momento, e aí ele começou a se envolver mais, até que a gente chegou do Rio de Janeiro e foi fevereiro. E aí em março eu fiz uma proposta pra ele pra virar meu sócio em abril. E aí 1º de abril de 2021 ele virou meu sócio. Então ele ainda era meu sócio no da arte digital. Uhum. E aí então até que a gente fez, e ele era envolvido na parte criativa da parte física. Então, o que a gente fez, né? A gente começou a separar, porque a coisa era muito confusa. Do da arte digital, faz identidade visual, faz papelaria, fazia de tudo, mas como assim, né? A gente não comunicava bem o que a gente fazia. E mesmo assim era um sucesso, entendeu? Aham. Virou um sucesso, tava nascendo um sucesso.
E aí aí o Matheus veio muito para agregar. Desde que ele entrou, tudo se estruturou muito bem, até que a gente começou a virar empresa. Então, nasceu o CNPJ, veio espaço físico. Então, Sim, são muita 2 coisa se anos já de profissionalizou. sociedade, então, né? 2 anos de sociedade, 1º de abril agora fez. Inclusive, a Aham. gente esqueceu no primeiro ano, a gente comemorou agora, ontem, dia 11, eu falei pra ele, meu Deus, esquecemos do nosso dia. Aí, então, o que que acontece? Vamos profissionalizar isso, né? Duda Arte Digital não cabe mais. E aí virou a Duda Agência Criativa e a Duda Gráfica Criativa. Uhum. No dia 22 de julho do ano passado, então, nasceu a Duda Gráfica Criativa. A gente fez tivemos um evento, foi no Poço São José, foi bem legal, um lançamento bem legal. E aí nasceu, então, o nosso e-commerce, que é uma gráfica criativa online. E a proposta a gente sempre diz, né, eu e o Matheus, que o mundo está virando todo digital, onde o cardápio virou um QR Code, tu chega poucos restaurantes tu chega e tu consegue pegar um cardápio físico na mão. Nós viemos caminhando contra a maré. E isso é porque faz a diferença, né? A conexão, a gente fala muito que experiência, a né? gente acredita em conexão real. Aham. E o físico é isso, né? Então eu cheguei aqui, te entreguei isso personalizado pra ti, a importância que tem. Claro. O quanto a gente olha diferente uma embalagem bem recebida, né? Receber uma caixa bem embalada, receber uma mensagem, um cartão, enfim, até tem um cartão ali dentro pra ti. Ah, Então, um cartão com uma mensagem escrita. Então, tipo assim, tudo, principalmente na pandemia, até as reuniões, né, viraram calls. é verdade. E Nem preciso te dizer que isso me incomoda, né? eu imagino. Esses termos também, assim, essas expressões, as palavras compradas Tudo. de outros idiomas. E não tudo. por ser de outro idioma, mas que a gente para de pensar no que elas realmente significam. A né? minha sogra diz, não dá pra falar normal, vocês ficam falando essas palavras. Aí esses dias eu tava falando, entreguei o briefing. E ela, briefings, vocês não conseguem falar coisas que eu sei? E aí, mas é exatamente isso, né? E eu acho, não, e vou além até, né, Duda, até o português, a própria identidade, como a gente dizia, a gente esquece o real significado dessa palavra. E aí começam as cópias, porque a gente para de lembrar, não, identidade visual, identidade verbal, O que que é? o que é. Porque afinal. fica, né? Exatamente. E então começa a cópia porque tu É muito para de louco pensar. pensar nisso, É né? muito louco, muito doido. A gente não pensa mais no real significado das palavras. Tanto é que muitas vezes a pessoa vai mandar um WhatsApp, vai escrever um cartão, são palavras vazias muitas vezes. Sabe aquele parabéns, tudo de bom saúde? Porque ninguém mais pensa no que tá falando. E são palavras que parece que viram rotina, né? Que Tipo viram assim, agora eu rotina. vejo era uma palavra que já me incomodava, que parece que perdeu o significado, mas tipo assim, aquela coisa da gratidão que virou gratiluz. E parece que as pessoas falam por falar e não chegam não vê a raiz daquela palavra, né? Mas muito verdade isso. E aí, o que eu tava te falando? Da gráfica. Da gráfica. Daí a gráfica, então, foi tudo virando online, tudo indo e a gente indo contra a maré. Só que eu amo a papelaria, eu amo criar. E aí a nossa proposta é realmente nós somos uma gráfica, mas nós somos uma gráfica criativa. Hoje nós estamos vendendo para todo o Brasil. Então, desde o lançamento dela em julho, nós viemos num crescimento exponencial muito legal. E muito legal mesmo. E hoje a gente já chegou na Bahia, Mato Grosso, por tudo. E é muito legal de ver isso, né? Claro. Porque do jeito que começou, eu ali dentro do meu quarto, na casa da minha mãe, e hoje tudo o que tá se tornando, né? Ainda tem muita coisa pra vir. A gente trabalha todos os dias pra evoluir, pra crescer, pra deixar os processos perfeitos, né? E muita gente já ganhou o copo do Tudo Comunica, né? Aquele olho lindo. O olho exclusivo lindo. só teu. Meu olho exclusivo, que foi a Duda que fez. Desenhado. Eu disse, eu quero um copo que diga Tudo Comunica, eu uso o emoji do olhinho. Eu uso o emoji do olho do WhatsApp, e aí é aquela situação assim, meu Faço o Deus, quê? como é que eu vou botar esse olho do emoji do WhatsApp num copo? Aí eu falei, Paula, eu posso criar um olho pra ti? Claro que pode, então tá. Eu lembro direitinho, assim, ela apaixonou pelo olho, foi muito legal, né? E uso ele pra tudo até hoje, né? E tu também mandou como figurinha, lembra? Várias Ficou coisas. lindo, né? Dá pra usar. Ai, muito legal. Olhinho por tudo. E aí, então, foi assim que a gráfica nasceu. Então, a proposta é diferente, não é uma gráfica convencional, aquela gráfica que tu chega e diz, tira um xerox pra mim, faz um cartão. Não, a proposta é ser uma experiência. Junto da nossa gráfica, a gente presta um serviço, porque a gente cria uma arte, né?
Então, o cliente que compra conosco um material, ele não paga pela criação, porque a proposta é ser uma gráfica criativa. Então, a gente cria aquele material. Eu quero um bloco de notas que vai estar aqui em cima da minha mesa no meu podcast. Paulo, o que tu costuma anotar no podcast? Vamos fazer. Não vamos fazer só um bloco de notas. Ela tá. Já tô ideia. Segura o meu cartão. Vamos fazer um bloco de notas que tenha os espaços pra cada momento do podcast. O que tu escreve ali, sabe? Sim. E que tamanho tu quer. Sei, olha, eu sei. Tá, vamos. Já faço o briefing. Eu queria... Pode Quem é ser que agora? não gosta da palavra briefing? Vou mandar um beijo pra ela. Beijo pra sogra. Pode ser agora pra comprar. Então, é um trabalho totalmente personalizado. Então, cada cliente é atendido um a um ali, né? Todos os dias na gráfica a gente atende mais de 50 pessoas e a gente envia então muito material para todo o Brasil e tá se disseminando por aí, né? Tomara que venha só a crescer. Mas essa é a nossa história de como se dividiu, como o Duda Arte Digital virou agência gráfica, né? E a agência então, hoje ainda, o Matheus não é sócio, por enquanto, quem sabe? Mas ele é meu sócio na gráfica, então a gráfica é a nossa filha, que foi lançada em julho do ano passado e agora tá aí. Então, essa é a diferença da nossa gráfica. Uma gráfica convencional para nossa gráfica é isso, é a criatividade, é o trabalho exclusivo, é feito exclusivamente para ti. Mas eu já tenho pronto e eu quero fazer. Por exemplo, eu quero fazer uma caixa, mas eu tenho a minha arte pronta, o meu designer já fez, ou eu já tinha antes. Vocês não fazem? Claro que sim. Produzimos o material, enviamos para qualquer lugar. Com a arte que tu já tenha. Sim, como tu fez com a placa, né? Como eu fiz com a tua placa. A tua identidade visual, que tu já tem, pedi pra Duda. Sabia! Ela não sabia o que era, sabia que ia ser algo personalizado. E aí, então, a gente faz. Mas o cliente fica ciente que se ele quiser dar uma renovada, a gente já pode mexer. A gente adora mexer nas coisas dos clientes, né? A gente ama receber coisa pronta, Não, mas isso a gente até me chamou a gosta. atenção na época do copo, assim, acho que faz diferença. E aí entra, né, o cuidado, o acolhimento, tudo que a gente vinha falando, que vem não só da enfermagem, mas talvez também, né? Que é essa questão do... Até por eu ser da área, eu tô acostumada, né? Na comunicação, respirou, pagou. A ideia é pelo menos essa, né? É verdade. Então, quando tu disse assim, posso criar o olho... Na mesma hora eu pensei, vai ter algum custo, Claro, né? Mas não tem. como eu já tava encomendando os copos contigo, né? O produto feito conosco não tem nenhum custo para a criação de arte, até porque a gente é uma gráfica criativa. E se a gente cobrasse isso, iria de desencontro ao que a gente acredita, porque as pessoas não iam pagar, iam fazer as soluções delas e a gente não ia ser uma gráfica criativa, porque a gente não ia estar criando nada, né? Não ia ter um diferencial, né? Que é algo talvez que a gente talvez as pessoas resolvessem, fazer porque gostassem do nosso trabalho. Acho que é válido, acho que é merecido, mas esse é a nossa forma de trabalho hoje, atualmente é assim. E é muito legal, o pessoal ama, porque a gente cria soluções incríveis, né? E bem, claro, a partir da... Por exemplo, no teu caso, né? Chegaste ali e tu não tinha o olho. Não, a gente resolve pra criar o teu olho, não, a gente faz, né? Mas claro que... A gente só não faz emoji, pá. Exato, mas tipo assim, eu vou fazer um cartão de visita, mas eu não tenho nada. Escreve aí pra mim. Daí não, né? A gente cria soluções para as pessoas a partir do material que elas tenham. Porque senão precisa contratar a agência e fazer uma identidade visual, né? Claro. Então, assim, por exemplo... Sim, senão vocês estariam mandando contra o próprio business. Exato. Então, tipo assim, blá, 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 ele já existe. E esse bloco que eu dei a ideia, vamos criar? Vamos, então tá. Vai ser a partir da identidade do blá, blá, blá. Nas cores que existe blá, blá, blá. Vamos fazer a melhor solução criativa que a gente tiver dentro do teu material. Mas é bem legal essa parte, né? Agora, Duda, são mais de... Até eu anotei aqui, mais de 350 identidades visuais. Mais de 350. Na gráfica, vocês chegam a receber 50 pessoas por dia. É uma loucura. De onde vem? Eu sei que tu adora viajar, então desconfio que parte da resposta seja das tuas viagens, mas de onde vem? Claro que tu não está sozinha, né? Mas todo esse repertório, toda essa criatividade mesmo. Então... foi assim, né? Como eu te disse, não tinha nenhuma intenção profissional enquanto eu tava trabalhando, né? A agência, o Duda Arte Digital, na verdade, né? Começou a ficar muito conhecido pelo boca a boca. Não existia nenhum tipo de tráfego pago. As postagens geralmente estavam desatualizadas, porque eu tinha uma marca de roupa, uma faculdade e mais os clientes para atender. Eu não conseguia dar a bola pro meu Instagram. Então, foi muito do boca a boca. O QI, quem indica. Então, foi muita indicação no início. Então, eu vejo isso como um reconhecimento, sinal que se tá indicando é porque o trabalho tá legal, né? Mas, assim, foi realmente
no boca a boca de tudo, muita gente chega assim, a minha amiga fez contigo, eu quero muito fazer, a minha irmã fez contigo e eu quero fazer. Então, eu vi no Instagram de uma colega, eu também sou médica, ela é médica, e aí eu vi no Instagram dela e eu quero fazer. E a Então, inspiração foi pra assim. não repetir? A inspiração para não repetir, gente, é uma pergunta até difícil de responder, porque parece que o não repetir é tão óbvio, sabe? Aham. Cada cliente é muito único, a leitura que a gente precisa fazer, porque identidade visual é personalidade. Precisa ter um conceito de marca, Uma né? autoria. Cada pessoa é uma pessoa, como tu disse antes, né? Aham. Então pode ter 10 enfermeiros, aqueles vão ser 10 diferentes. E eu tenho muitas médicas dermatologistas, por exemplo, mas uma é diferente da outra, cada uma me conta uma história, cada uma me conta, sabe? Então Aham. é super diferente. Então não consigo nem pensar em não repetir, assim, parece que não tem a possibilidade de sair igual, Sim, sabe? sim. Porque realmente é muito de acordo com o que aquela marca precisa transmitir, o que aquele profissional acredita, quem é o público-alvo dele, qual é a personalidade do serviço, do produto Claro. ou da empresa dele. Mas tem algumas fontes, assim, que tu nota. Por exemplo, há pouco tu foi na Tailândia, né? Aham. O teu olhar, assim, tu percebe que ele é um olhar treinado, de certa forma, pra isso? assim? Treinado não, é doentio, eu digo. Tipo assim, gente, é uma loucura. Eu não descanso. Eu não descanso. Meus olhos não descansam, porque praticamente eles estão sempre trabalhando. Mas adoro, né? É a parte que eu gosto de viver isso. E o Matheus virou igual. O Matheus ama arte, ama design. Então a gente passa os dois. E aquilo dali é. E tu acha que aquilo dali representa exatamente quem você é? Então, às vezes, até faço umas jogadinhas ali no meu Instagram, tipo, olha essa. Vocês acham que comunica exatamente o que tem que comunicar? Faço algumas críticas, alguns elogios, mostro algumas coisas, mas assim. Na Tailândia agora. Meu Deus, os olhos dentro do shopping, era muita luz, era muita coisa. Foto e foto, né? Eu olhei, Referência. acompanhei a viagem. Referência o tempo todo, ia caminhando, ia tirando foto, Muita muito cor, legal. né? Muita Muito. cor, gente. A Tailândia é muito colorida. As marcas muito coloridas. Bah, foi incrível, assim. E eu me achando colorida, não tô colorida. Primeiro passo, assim, a gente entrou no hotel e se foi pro shopping. E, nossa, foi impressionante, assim, foi demais. Então, o tempo todo, a gente tá caminhando, né? E eu vejo, assim, o quanto... As últimas viagens que eu fiz, eu vejo o quanto... A identidade visual nos grandes centros, assim, quando eu tô em Florianópolis, eu tive no Chile no inverno passado, em Santiago, foi muito legal, e é muito legal ver referência em outros lugares, sabe? Então, eu tô sempre tirando foto, né? Aí, passa no carro, passa no Uber, socorro, deixa eu tirar uma foto daquele logo que eu amei. Então, tudo vira referência. Então, com certeza, das minhas viagens, já saíram inspirações em identidade visuais de clientes. Com certeza. Sem dúvidas. Vai enriquecendo, né? Vai enriquecendo o meu olhar, vai enriquecendo a prática, o né? meu HD. A prática, esse treino do olho mesmo. E tu olha as soluções criativas que um outro profissional teve em outro lugar e tu pensa, meu Deus, que ideia genial. E aí tu adapta aquela ideia em um outro projeto, né? Porque é referência, não é cópia, né, gente? Tem e as diferença. pessoas não entendem, né? Porque até o professor que me treina, que até já esteve aqui, o Daniel Mota, meu amigo pessoal eu também. vi. Ele fala sempre, né? Para, Paula, para. Que eu digo assim, tá, se tu não transformasse isso em conteúdo, Paula, para, tu tá treinando, tu não tá trabalhando. Não, essa frase que tu acabou de me dizer, é um bom argumento de venda. E ele começa, pelo amor de Deus, né? Mas a gente fica assim. Pra mim, tudo é texto, entende? Tu tá me contando a tua história e eu já transformei em 10 conteúdos. Que loucura, né? É uma loucura. Não sei se isso é bom, se isso é ruim, mas é o nosso modo pra mim operandi. é uma loucura tu falar isso, porque imagina, eu tô te contando aqui e tu tá pensando em coisas, poderiam ser estratégias pra mim, né? Exatamente. E aí pensa que é só tu que quer vender um bloco? Tu acha que eu já não aguardei aqui? Duda, agora então quero te convidar, tu deve acompanhar. Aliás, eu sei que tu acompanhas, porque a gente já conversou sobre isso. No meu Instagram eu tenho os meus 20 minutinhos. Inclusive, sei que já andei te influenciando por aí. Fala, tô abalada. Leu é assim que acaba? Óbvio. E então eu indico ali para as pessoas lerem ao menos, né, 20 minutos por dia para conseguir dar conta das leituras. Claro que não são só os livros que nos enchem de repertório, tem as viagens, né, como a gente comentava, filme, documentário e tudo mais. Mas te acompanhar e ver o teu incentivo aos 20 minutinhos me reacendeu a chama, porque eu vivo no 220 e aí, infelizmente, a gente pensa que ler ali eu poderia estar, né, fazendo uma outra coisa mais produtiva para a empresa, porque a cabeça da empreendedora está sempre
sempre assim, mas com certeza, assim, os teus 20 minutinhos reacendeu a minha chama da leitura, que eu amo. Ah, coisa boa. Imagina, eu já ouvi isso de algumas pessoas, mas ainda não me acostumei. Acho que nem quero acostumar, porque eu realmente fico feliz e emocionada, até dá pra dizer, porque eu acho que isso é tão poderoso, né? Meu Deus. Por muito tempo eu não valorizei, tu sabe? Mas ainda contei aqui no podcast que eu li A Última Livraria de Londres, que é um livro que fala muito sobre esse poder, assim, da leitura, né? O quanto isso legal. influencia. E aí eu comecei a olhar com outros olhos também pro poder dos meus 20 minutinhos. Porque a gente tem a mania feia de não se orgulhar das nossas coisas, Exatamente, né? é difícil. Mas a gente começa a se orgulhar quando começa a virar recorrente as pessoas falando sobre, né? Daí tu consegue enxergar um pouquinho mais. Exatamente. Então, por isso a importância do feedback, do elogio, da Exatamente, crítica, é desde que verdade. construtiva também. Então, hoje, né, eu sempre trouxe esse quadro lá do Instagram aqui pro meu canal também no Blá Blá Blá, pra minha newsletter, tá por tudo, né? Nas minhas conversas, tu bem sabe. Hoje eu trouxe como dica aqui pro pessoal a história secreta da criatividade. Tive até que dar uma relida, porque eu li esse livro em 2017. Então, amei. já tem um bom tempo. Esse livro é muito legal. Fala como nascem as ideias que podem mudar o mundo, do Kevin Ashton. Então, fica aí de Já dica. vai me influenciar de novo. Já. Não, eu sempre tento, né? Nem sempre dá. Até às vezes não conheço também muito bem a pessoa, mas eu sempre tento trazer uma dica que eu considere que tem algo a ver, né, com o Meu Deus, entrevistado. demais esse. E aí até quero ler um trechinho aqui, que é contando um pouco da forma, né, que o Woody Allen usa para ser mais criativo. Então, sempre utilizo todo o tempo que tenho. Quando saio para caminhar, planejo em que vou pensar, que problema vou abordar. Digo a mim mesmo, essa manhã vou pensar em títulos. O mesmo acontece quando entro no chuveiro. Uma grande parte do meu tempo é passada pensando, porque esse é o único modo de atacar esses problemas de escrita. Então, claro, ele falava aqui da questão da escrita, né? Mas eu acho que a gente pode levar para tudo, assim, que tem várias passagens muito legais no livro, né? Amei. Escolhi essa porque fala como, justamente o que a gente estava comentando agora, como o nosso repertório tá no nosso dia a dia, como os nossos diferenciais também estão no nosso dia a dia, a nossa bagagem, né, as nossas histórias, tudo isso é essa comunicação autoral que eu acredito, que eu uso essa expressão, que tu não usas exatamente a mesma, mas sei que tu acreditas também, né? Exatamente. Bah, incrível, vou ter que ler. Me influenciando pela segunda vez no mesmo mês. E aí, queria aproveitar para te perguntar como é a leitura na tua vida, né? Esse hábito. Tu contava há pouco, né, dessa chama reacendida. Uhum. Mas se tu tem, então, essa paixão também. E um livro também, se tu puder indicar para o pessoal que tenha te marcado. Pode ser Legal. de muitos anos ou pode ser de agora, não tem problema. Eu amo ler e eu tenho um grande problema, que não é um problema, né? Mas que eu começo a ler um livro e eu preciso engolir ele. Porque uma coisa bem curiosa é que eu não assisto e não assisti na vida muitas séries e livros. Eu prefiro a leitura. Por quê? Eu tenho um grande problema que eu durmo. Tá. É o ódio mortal do Matheus perguntar o que tu não gosta na Duda. Com certeza ele vai dizer que eu durmo pra Nos ver filmes. série. E livro não me faz dormir de forma alguma. Muito pelo contrário, não me tira o sono e eu quero ler. Então, assim, o que acontece? Nessa doideira toda da minha vida, eu venho ligada no 220 há muito tempo, como a gente tinha falado, né? Que a gente tá sempre falando que tá muito louca a vida e tá sempre muito louca a vida. Eu fui deixando a leitura de lado. Ganhei o Kindle, amei o Kindle. Li 3, 4 livros no meu Kindle e fui deixando de lado, porque o que acontece, né? Eu terminei a faculdade, eu tinha cursos em andamento para fazer e eu pensava que, claro, óbvio que não, mas eu estar lendo, eu deveria estar estudando. E eu não sei tu, né, Paula, mas, tipo assim, tem livros de empreendedorismo, tem livros que eu e o Matheus lemos juntos, o Matheus adora que eu leia pra ele, já li livro inteiro pra ele em voz alta. Que legal. Ele ama escutar. Aham. E eu não consigo, né? Eu preciso estar com o livro na mão. Sim, Então- ele vai gostar daquele aplicativo, então, o 12 minutos é audiolivro. É o resumo em áudio. Com certeza ele vai gostar. Porque a gente já viajou eu lendo livro, a gente já curtiu praia eu lendo livro pra ele, e ele escuta todinho e ama eu lendo. Aham. E aí, o que acontece que esses livros de estudos, assim, mais ligado para empreendedorismo, ou algo da nossa área, ou algo de investimento, o Matheus gosta bastante também, e aí a gente tem alguns livros para ler em casa,
eu sinto que eu tô estudando. E o livro, pra mim, eu amo, sou louca por biografias. E aí eu sinto que, tipo assim, não tô aproveitando como deveria o meu tempo, entendeu? Aham. E aí eu penso assim, fui deixando a leitura de lado por isso. Tipo, ao invés de ler esse livro, eu preciso estudar, né? Sim. Eu preciso fazer meu curso, não posso parar pra ler. Porque ler pra mim é tão luxo, é tão lazer, que ler o livro que eu gosto, eu me sentia procrastinando algo que eu deveria fazer. Aham. E aí agora com essa tua história do que eu já vi que tu lê, sei lá, já vi tanta história tua ali que tu lê em qualquer canto, qualquer minutinho que tenha. Aham. Acho que dando banho nos guris foi o auge pra mim. Eu pensei, meu Deus, ela lê mesmo. Na verdade, esse acho que foi assim, não precisava. Acho que me passei. Acho que me passei, né? Mas foi com É Assim Que Começa. A continuação da É Assim Que Acaba. Entendi. Não que eu tenha achado um primor literário, assim, mas eu acho que o livro cumpre um papel muito bacana, principalmente o É Assim Que Acaba. E aí eu precisava terminar aqueles livros, sabe? Essa loucurinha, É por isso assim. que eu fico, entendeu? E aí eu fico bitolada e parece que acaba tudo pra mim. E aí, eu estava em uma reunião com a Paula no início de março, meio de março. E tava há uns 3, 4 dias da minha viagem pra Tailândia. E então eu falei assim pra Paula, não, me manda aquele PDF lá do nosso trabalho, dessa nossa parceria, que Que quando a Paula eu tiver, não mandou ainda, por sinal. que quando eu estiver no avião eu vou ler. Eu vou dar uma trabalhadinha. E a Paula falou, não, tu não vai trabalhar. Viu? Por isso que eu não mandei. Tu não vai trabalhar, tu vai ler um livro. E eu falei, ai, mas é tanto tempo, Paula, são 19 horas de voo, vou dar uma trabalhadinha. E ela, não, vai ler um livro. E aí aquilo me pegou, sabe? Imagina quantos meus 20 minutinhos tem em 19 horas. Eu não vou fazer a conta porque eu sou péssima em Pois é, matemática. e aí que eu vou contar e vou deixar a dica do meu livro, né? Aí eu falei assim, ai, Paula, então me indica um livro. E aí que tu me falaste, né? Perguntou o que eu gostava e tal, e indicou É Assim Que Acaba. E eu vou contar que eu tenho, não é um preconceito, mas é um costume de não ler, não assistir, não em coisas que estão na moda, do Aham. momento. Eu demorei pra ler ele por isso. Eu vou dizer que é um preconceito, né? É um preconceito. Com coisas que estão muito em alta, muito na moda, eu fico tipo, não me interessa. E aí, mas óbvio que depende da pessoa que indica, né? A Paula indicou na mesma hora, catei. É assim, aí ela falou, é assim, vai ser, É Assim Que Acaba. Anotei, cheguei no avião e aí falei, vou comprar o meu livro aqui. Aí a minha amiga que tava indo conosco, a Gabi, falou assim, qual tu vai comprar? É Assim Que Acaba. E ela, não, vamos trocar o Kindle. Tem aqui no meu, já comprei. Aham. E aí fui lendo. Gente, engoli o livro no voo, acabou. Li todo. Me debrulhei em lágrimas. O Matheus me olhou, eu estava lá acabada, né? E eu vou deixar esse livro como dica hoje, porque ele tá muito recente em mim, foi o último que eu li, né? E a Paula com certeza reacendeu a minha chama, porque agora eu tô enlouquecida com vários livros pra ler. E assim, com certeza a leitura do É Assim Que Acaba, Paula, foi perfeita. Como tu falaste, eu concordei totalmente. É uma leitura simples, é uma leitura leve, não é nada complexa. Só que, assim, ele é impactante, é um assunto sensível, delicado. Mas a forma que ele me surpreendeu, porque realmente, assim, a Paula falou, uma leitura simples, mas tu vai gostar muito, é muito bom, não sei o quê. Me contou do evento dela. E eu, fui com expectativa boa, porque era a indicação dela, eu sabia que não ia vir uma coisa ruim. Mas eu pensei assim, como é que pode? Gente, me surpreendeu, deu uma reviravolta. E assim, não dá gente, é bem, porque acaba que eu não te contei muita coisa, porque senão perde a graça, claro, né? tu não espera, não vou dar spoiler, gente, mas assim, o livro é impecável, Paula. Eu pirei, eu chorei. E eu acho que assim, que toda mulher que tem uma amiga, que tem uma mãe, que tem um relacionamento, precisa ler esse livro pra tudo na vida, eu achei assim, impecável a leitura. E muito gostosa, muito rápida, muito tranquila. Palavras totalmente tranquila de ler, aquela leitura que flui. E, meu Deus, eu amei. Fica a minha dica, porque ele tá em alta ali em tudo. Ele é o livro mais vendido da Vanguarda. Aliás, ele é o livro mais vendido do Brasil. Mas atualmente ele é o livro mais vendido da Vanguarda também. A Beth esteve aqui no último episódio e ela nos contou.
Tô chocada. É. Não, muito Porque é maravilhoso. bem isso, até quem critica o livro e as obras da Colleen Hoover, né, que é a autora, fala muito sobre essa ausência de uma construção maior de diálogos, de personagens, de tudo mais. Só que, na verdade, e eu concordo, eu que, né, que sou uma leitora mais assídua, vamos dizer assim, a gente percebe, né, essa quase que raso em certos momentos. Tá. Porém, ele desperta uma empatia na gente para um tema que até então ninguém conseguiu nos tornar tão empáticos assim. Foi né? isso. Porque no livro eu me senti assim. Deixa eu pensar, eu não posso dar spoiler, mas eu pensei assim. Que idiota como eu já pude julgar uma coisa dessa, sabe? Aham. Como que eu pude, tipo assim, meu Deus, leiam. Só leiam. É. Quem tá ouvindo esse podcast, E é leia. bem isso. E quem não leu a sinopse, quem não teve spoiler de amiga nem nada assim, vive a surpresa dos fatos junto com... Eu vivi a surpresa, porque Eu também. eu sabia que ele tava bombando, mas assim, aquele nome tava muito em alta pra mim, sabe? E aí eu fiquei, e aí quando tu falou, eu pensei, sério? Sabe? Fiquei com aquela Aham. coisa assim, meu Deus, me surpreendeu muito a Até indicação. Até tu, Brutos. Aí fui. Meu Deus, foi a melhor coisa da vida, sério. Eu acho que, assim, principalmente mulheres, né? Obviamente, precisam fazer essa leitura meio demais. Chorei verdade. litros. Mas que bom, fico feliz. Que é um choro bom, na verdade, Foi né? muito Um bom. choro É, de... um choro bom, É, um choro bom. Fico feliz e espero que as pessoas, então, sigam, né, as nossas dicas agora aqui. E esse livro, Duda, acho que tu vai gostar também. Não esse necessariamente, mas eu acho que tu, como tu gosta de estudar, tu deve ser como eu. Eu adoro um livro que tem várias pesquisas científicas, sabe? Tipo, é Legal. comprovado tal Amei. coisa, é Claro. comprovado não sei o quê. Mas de um jeito legal, claro, até porque fala de Eu vim criatividade. da faculdade que ensinou pesquisa do primeiro ao 10º semestre. Então, assim, tudo pra mim é, tipo assim, baseado em quê? E já que a gente às vezes precisa se sentir estudando pra, né, não... É verdade, pra não pensar que tu tá... É, Porque, óbvio que uma leitura tu não tá botando um tempo fora, né? Tu tá sempre te acrescentando na comunicação, acrescentando em tudo, mas tipo... às vezes a gente realmente precisa Às estudar vezes a mais, gente né? precisa focar em outra coisa. É. Precisa, tem um cliente esperando, tem algo mais importante, né? Claro. Que tu não Olha, eu que já... te dá aquele luxo, te deixa ansiosa. Exatamente. Quando eu tinha agência, a gente fazia naming também. E até nome de empresa eu já tirei de livro, né? Então, Imagino. é realmente o treinar o Naming, olhar, legal. assim, pra que a gente consiga entender. Hoje eu não faço mais isso, tá? É um trabalho. É um trabalho de campo. Trabalho. Mas tudo é repertório, né? Tudo depende do nosso olhar sobre as coisas que nos acontecem, as coisas que a gente escuta dos outros e as coisas que a gente absorve, que a gente lê. Num mundo de tanto conteúdo, eu acho que a gente tem que aprender a fazer essa autocuradoria, o que importa realmente pra mim, né? E hoje é um bombardeio de informações todos os dias na nossa cabeça. Né? Exatamente, só a gente precisa, né? Duda, quero te dar um presente, tu me trouxe a placa e mais vários presentes que eu já amei ali. Eu também E aí agora, presente. quero te dar um presente também, que é do Blá Blá Blá, uma lembrança, né? Que é a nossa caneca, mas personalizada. Amei! Ai, obrigada! É da nossa parceira. Posso abrir? Claro, da nossa parceira Mug Canecas. Olha que amor, olhem a importância de uma embalagem bem feita, bem apresentada, bem personalizada. Exatamente. Eu amo tudo personalizado, Ah, gente. eu também. sou E louca. depois que eu comecei a trabalhar com Olha, marca que fofura. pessoal, mais ainda, né? Muito. Porque a Amei. gente adora, não tem nada que a gente goste mais do que ler e ouvir o nosso nome, né? Isso é comprovado, então. Ai, não acredito! Gente, todo mundo tem uma história pra contar. Que essa Uma é a reminha longa, defesa né? do nosso podcast. Ai, gente, eu amei personalizado de Duda. Amei pro meu chazinho. Viu Ai, só? muito obrigada, amei 1000. Que bom, fico feliz. Olha, Nossa, não tu esperava é que do ia ter chá, meu né? nome. Tu é do chá, né? Eu sou do chá? Tu é do chá. Eu fui muito do café, mas eu tenho uma gastrite chata Sim. que não dá, me proíbe do E a cafezinho. gente que já é acelerada, né? Mas eu não tem jeito, eu sou do café. Tu é do café? Muitos. Eu tive que Muitos perder litros. o vício. Ai, amei, sério, de verdade. Que bom, fico feliz. Então, Duda, pra finalizar, eu queria que tu dissesse quais são os planos futuros, né? 24 anos, já 2 empresas, uma sociedade, né? Com esse namorado que representa tantas coisas pra ti. Queria que tu dissesse quais são os futuros que vocês estão traçando aí, futuros possíveis. Então, a gente trabalha muito todo dia, né? Nós temos planos de expandir mais a gráfica e ter mais ainda esse reconhecimento a nível Brasil que a gente está tendo, né? Expandir o máximo que a gente conseguir. Nós estamos em projeto de posso dizer,
uma nova empresa, mas não posso dizer muitas coisas ainda, vai vir. É um projeto novo ainda, está sendo estudado, tem outras novidades vindo para a gráfica, mas nesse momento, o que a gente faz mesmo, assim, como plano, a gente está muito grato com tudo que está acontecendo, então, assim, os acontecimentos estão maiores que as expectativas. Então, a gente trabalha mesmo diariamente, para suportar tudo isso que está acontecendo, né? Porque a gente está precisando trabalhar muito para suportar a demanda que está chegando e crescer, para a gente precisar conseguir escalar mais, né? E crescer mais, e a gente precisa estar com esse suporte bem feito. Então é isso que a gente faz todo dia. Sem muitos planos, assim, sem ser essa novidade que vai vir. Não sei se no segundo semestre ou em 2024, ainda tá no papel. Mas no próximo eu volto pra contar. Ah, por favor. Mais convidado. Mas é isso, assim, nossos planos são esses, planos profissionais, né? E os planos de vida é isso, fazer o que a gente mais gosta, que é viajar nesse momento. Sim. E aproveitar, né? Mas a gente tem trabalhado bastante. Mas basicamente é isso. Mas de vez em quando é bom, né? E enche, bom. enche de repertório, como a gente fala. Muito bom, muito bom. Então, Duda, quero te agradecer imensamente, né? Tu sabe que a nossa dobradinha aconteceu de uma forma muito natural, né? Tudo começou porque eu precisava fazer um orçamento para uma mentorada. A gente se conheceu muito inesperado e deu algo muito bom. Inesperadamente. Antes mesmo dela fechar, eu já, quer saber, vou pedir uns brindes pro Tudo Comunica também, né? Distribuir, muita gente de Pelotas recebeu, segue fazendo foto até hoje. Precisou reposição urgente. Precisou reposição, verdade, bem lembrado. E fico muito feliz, assim, de ver uma menina tão nova, tão jovem, tão criativa, com uma história única, como todas são, né? Mas às vezes a gente não percebe como a nossa história carrega muito da gente, da nossa bagagem, da nossa base, né, dos nossos pais, da nossa família. A tua é recheada de pessoas que foram verdadeiros mentores, mesmo que sem saber, de repente, né? Então, eu quero te agradecer e também te pedir para deixar uma mensagem para o pessoal. Muita gente que gosta, né, de criatividade, de empreendedorismo, enfim, de todos esses temas que a gente também gosta, acompanha o Blá Blá Blá. Aí tu pode olhar para essa câmera aqui. Tá. Eu queria te agradecer também, Paula, pela participação. É um prazer imenso estar aqui, poder contar essa história, né? Que às vezes a gente, como tu falou, a gente não percebe o quanto é importante, né? Mas a mensagem que eu quero deixar é baseada na minha história e no que eu vivi, gente. Então, assim, não se preocupem quando as coisas saírem do controle de vocês, porque as coisas acontecem exatamente como elas têm que ser. Claro que a gente tem que trabalhar para isso, né? As coisas não caem do céu. Mas, assim, perder o controle das coisas não é tão ruim como foi comigo, né? Na verdade, tá sendo um sonho tudo que eu tô vivendo. Muito legal viver isso, tô muito feliz. E isso se alguém me contasse o que eu viveria há um tempo atrás, poderia ser um pesadelo para mim. Então, acho que é uma dica mais para as pessoas controladoras como eu, que acham que tem que estar traçando cada passo que a gente planejou, e às vezes o que a gente planejou não é exatamente aquilo que a gente vai seguir, né? Então é isso. Tá certo. Sabe o que me ensinou isso na vida? Ter gêmeos. Tá aí uma coisa que eu percebi, olha... Que não dá pra planejar. Baixa na terra e percebe, né, com humildade que tu não tem controle de nada. Porque imagina, não fiz tratamento, não tenho gêmeos na família, o Leonardo também não. Tinha diagnóstico de endometriose. Dizia que não queria ser mãe por muitos anos antes de conhecer ele. A gente tá muito gêmeos. Queria cobrir guerra, né, porque é muito mais legal. Óbvio. E aí, toma, 2 pra... Aí tá, já que eram 2, queria um casal. Não, 2 guris. Mas agora, obviamente, né, são tudo pra mim. Foi que nem a minha... Óbvio. E lindos. Vamos ver. Que nem a minha... A tua história com teus filhos foi que nem a minha carreira. Nada vai acontecer. Mestrado, não deu. Vai dar aula, não deu. Formatura no Guarani, já tinha música escolhida. Tudo sempre planejado, nada deu. Pandemia. Mas não deu e deu tudo certo. Deu tudo certo não, né, gente? Tá dando. Tá dando, exatamente. Então tá, Duda, muito obrigada. Espero que o pessoal em casa, aliás, tenho certeza que o pessoal em casa gostou tanto quanto a gente. Tu gostou, né? Ai, eu amei. Não dá um microfone pra uma comunicadora que nem essa. E, bom, quero agradecer a nossa audiência, né? Como eu costumo falar, os nossos patrocinadores tornam esse projeto viável, mas é a nossa audiência que realmente nos faz ter certeza que ele é relevante. Quando eu digo nossa audiência, é porque tem uma equipe, né, por trás, os meninos que fazem a captação, tem a Maria Eduarda que me ajuda sempre, meu braço direito, aliás, os meus braços direito e esquerdo, tem toda a questão dos entrevistados, os patrocinadores, é muita gente, mas realmente tudo só faz sentido
se tem quem assista, né? Se tem quem se verdade. interesse. E eu fico muito feliz de levar essas histórias para pro pessoal da nossa região e, na verdade, pro Brasil inteiro. A gente perde a noção, mas a internet é um mundo sem fim, sem fim. E tu bem sabes disso. Então, muito obrigada pela audiência. Façam a inscrição no canal, compartilhem com os amigos, façam a história tão linda da Duda chegar mais longe. Até mais, até o próximo episódio.